Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? A gente não sabe que hora que vocês vão ver esse vídeo, mas que sejam sempre bem-vindos às aulas de Centelhas de Luz sobre educação mediúnica. E nós vamos para o tema de nona aula, animismo, né? Então nós vamos entender melhor sobre esse fenômeno. A página é 39, tá ok? Sejam bem-vindos, meus queridos alunos e todos aqueles que queiram ter um pouquinho de curiosidade sobre a mediunidade, que é tão importante, né? Então vamos lá. Introdução. Muitas vezes os arquivos psíquicos do indivíduo se fazem conhecer sem que o mesmo entenda sua origem, conteúdo ou forma. As expressões e fenômenos dos mais variados, inteligentes ou não, originários do próprio espírito do indivíduo, e sem o concurso de outra inteligência, constituem gama de eventos muito peculiares, que a doutrina espírita vem explicar como fenômenos anímicos, né? Muitas vezes, né, a gente não entende e não tem nenhuma aproximação de nenhum espírito, né? E não é nenhum espírito que está ali, somos nós mesmos, né? Animismo. Todas as percepções constituem atributos do espírito. Eles são inerentes ao seu ser, né? Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizadas e se achando ele na condição de espírito livre, né? Kardec, o Livro dos Espíritos, questão 249, item A. Vamos falar sobre o fenômeno espírita e anímico, tá certo? Vamos lá. Fenômeno espírita é o produzido pela ação e manifestação dos espíritos, tá certo? Será mediúnico quando o manifestante utilizar o encarnado como seu intermediário. Aí se torna um fenômeno mediúnico, tá certo? Porque às vezes o espírito ele pode se manifestar, né? Materializando-se, né? Tem várias formas. E se torna mediúnico quando se utiliza do encarnado, tá certo? O fenômeno anímico é o produzido pelo próprio espírito do encarnado, né? Então vamos lá entender sobre os fenômenos anímicos, né? Então são fenômenos anímicos, entre outros, os que relacionam a seguir: produzidos pelo espírito do médium, sem intervenção de outros, né? Eu, Madalena, meu espírito, ele vai estar se comunicando, tá certo? Então vamos lá. A transmissão ou percepção de pensamentos e impressões à distância, como na telepatia, né? A minha mediunidade de telepatia, ela é complicada, viu, gente? E depois vocês vão entender como que se dá esse fenômeno. A ação sobre a matéria à distância, movimentação de objetos sem contato aparente, né? De repente eu olho e não tem nenhum outro espírito ali, tá certo? Eu que estou produzindo, tá? A produção de formas, aparições, bicorporeidade, difícil essa palavra, né? Materialização e ideoplastia em geral, tá? Quanto maior o grau de expansão do perispírito, mais expressivo pode ser o fenômeno anímico, porque o espírito do médium desfruta de maior liberdade em relação ao corpo, retomando o exercício mais pleno de suas faculdades, que o organismo físico vela. Então, muitas vezes, gente, nós mesmos, nosso espírito, ele produz tudo isso, né? Fora do corpo, tá certo? E dentro do corpo ele se trava, né? Então, quando ele sai do corpo, ele faz todo esse tipo de fenômeno. Diz aqui, Charles Ritchie, o criador da metapsíquica, foi estudioso dos fenômenos anímicos, catalogando-os
e dando-lhes denominação especial. Atualmente, a parapsicologia também os estuda como percepção e ação extrasensorial e faz a sua classificação dos fenômenos, tá? Então vamos lá. Vamos falar sobre o animismo e mediunidade, tá certo? Comunicação de vivos. Comunicações de vivos, desculpa. Página 40. Em desdobramento, o espírito encarnado pode influenciar outra pessoa e usá-la como médium, manifestando-se através dela. Será a comunicação de um encarnado e não um desencarnado. Durante essa manifestação, o corpo do comunicante, perto ou longe, permanecerá em repouso ou êxtase. Então, de repente, eu estou aqui e tenho esse fenômeno, né? Eu durmo e vou até com outra pessoa. E falo até em reunião, através daquela pessoa. Estou encarnada, não desencarnada, tá? Comunicações anímicas, vamos lá. Em vez de entrar em transe mediúnico, o médium adentra o seu próprio mundo íntimo e dá manifestação, mas não está sob a influência de outro espírito. Fala e age por si mesmo, de si mesmo, ainda que o faça de modo diferente do seu normal. E não se trata de fraude, não finge nem quer enganar. Veja a figura 1, a figura que está, né? Então, o espírito ele se desloca, né, do seu corpo e ele transmite à mente do médium tudo aquilo que ele quer falar, a mente até na fala. Então, vamos lá. Manifestação anímica poderá ser como a de um espírito em sofrimento, tendo a mente fixada em situações aflitivas íntimas, desta ou de encarnações passadas, em que ele mesmo se fixou ou entidades adversárias o fixaram. O médium, ao se comunicar animicamente, o fará como espírito em sofrimento, né? Devemos atender essa manifestação com a mesma disposição de ajudar e reequilibrar que temos para com os desencarnados sofredores, tá certo? Isso se encontra no livro Mecanismos da Mediunidade, tá certo? Capítulo 22. Como a de um espírito superior ao médium? Ao se desdobrar, o médium recupera a posse de seus conhecimentos espirituais, que estão esmaecidos pela influência do corpo físico, né? Que eles estão fechados, né? A própria matéria não deixa com que se expande, né? Toda aquela célula não deixa. Então, quando o espírito sai do corpo, ele acaba tendo essa liberdade e todo o seu espírito, ele acaba abrangendo mais, né? A esfera de tudo, né? Neste caso, suas comunicações anímicas demonstrarão as possibilidades maiores de que ele desfruta na condição de espírito livre, falando melhor e sabendo mais do que normalmente. Podemos aproveitar essa produção se ocorrer, mas o médium deve ser orientado e ajudado para que não se vicie nessa produção anímica. Se quiser trabalhar como verdadeiro médium, intermediário de outros espíritos. Resultado de uma sugestão ou impressão. O médium anímico que se sugestione pela ideia de ser intérprete de espíritos elevados, no transe tentará produzir falas grandiloquentes e atos grandiosos. Se algum assunto o impressionou ou lhe agrada, pode fixar-se neles, em vez de produzir mediunicamente. Esse médium deve ser orientado e corrigido até conseguir evitar o animismo, né, gente? Porque o certo realmente é a gente deixar os espíritos virem trabalhar, né? E não a gente se apossar disso e das ideias e falar, né? Dar continuidade, falar sobre as ideias do outro irmão, tá certo? Como reconhecer a produção anímica?
Na produção anímica, há repetições dos estados e personalidades apresentados pelo médium. O comunicante é sempre o mesmo, o próprio médium, né? Então não muda. E repete muitas coisas, vai repetindo aquilo, vai repetindo, né? E a gente sabe quando vem os espíritos, eles não repetem a mesma coisa, né? Volta de novo, acabou de falar daquele assunto, volta de novo e repete quase as mesmas frases. Então ele está usando o animismo, tá certo? 2. Falta presença de espírito junto ao médium. Ele age de si mesmo. Então, podemos verificar se uma produção é anímica? Vamos lá. Fazendo análise das comunicações, usando a percepção fluídica, usando a vidência, né, quem tem, e conhecendo a equipe de trabalho mediúnico, né, a gente vai saber, né, se é a história daquela pessoa que ela está fazendo e não tem nenhum espírito ali. Então, sempre nas reuniões mediúnicas tem sempre uma pessoa, um médium vidente, né, um médium que tem percepção e diz que realmente foi o irmão que procedeu ali, né, fez o animismo. O animismo poderá ser total, quando tudo procede da alma do médium, né? Então, quando o perispírito do médium se afasta, né? É a figura 1, desdobramento total do perispírito, sem ação de outro espírito. Ele se afastou e dá comunicação. Segundo, parcial, quando o médium mistura parte de seus pensamentos e sentimento com as do espírito comunicante. Acontece muito, né? Quando está se iniciando, a gente fala muito da gente, da nossa que está na nossa mente, nós estamos ao lado, e o outro, e o espírito está comunicando esse lado, e a gente às vezes quer até interferir no que o espírito está falando, né? Então está o médium, aqui o perispírito do médium e o espírito comunicante, e atrapalhando o que o espírito comunicante está passando, tá certo? Esse é o parcial, né? Desdobramento parcial do médium com a interação de um outro espírito, que vem a ser um poltergeist. Vamos lá saber. Ó, não sei se dá para vocês verem aí pela foto. Aqui é o médium, aqui o perispírito do médium, tá certo? Então ele se afasta e passa a comunicação para a mente do médium, tá? Aqui é o médium, o perispírito, o médium, o perispírito do médium e o espírito comunicante. Então ele dá interferência. O que acontece muito é o médium se afastado e o espírito se comunicando, tá certo? O perispírito se afastado e o espírito se comunicando, tá? Então aqui ele está interferindo na ação, né, que o médium está passando, tá certo? Que o médium não, desculpa. Voltando tudo de novo. Que o espírito comunicante está passando. O meu perispírito está atrapalhando e vem a fala dele, do espírito e de mim mesma, do meu perispírito, tá certo? Vamos lá, que vem a ser um poltergeist. Não é fácil explicar o que seja um poltergeist. Pronuncia-se poltergeist, tá? O vocábulo poltergeist é de origem alemã e composto por duas palavras germânicas, polter, batedor, brincalhão, galofeiro, e gaster, espírito. Então, um batedor, espírito batedor, tá? Essa designação é popular e originou-se da crença de que os fenômenos observados seriam provocados por espíritos de desencarnados, por duendes, demônios ou outros seres incorpóreos. Modernamente, há uma apreciável parcela de parapsicólogos que atribui a determinadas pessoas vivas a origem dos fenômenos de poltergeist. Tais indivíduos, denominados epicentro, seriam dotados de excepcional faculdade psicossonética. Em certas ocasiões, essa faculdade se exaltaria em virtude de algum trauma emocional
e extravasaria suas energias em forma de ação física sobre os objetos de suas adjacências, tá certo? Uma das características do poltergeist seria a repetição periódica dos mesmos fenômenos. Em razão disso, e tendo em vista a sua suposta causa psicocinética, os modernos parapsicólogos passaram a designar os fenômenos de poltergeist pela sigla RSPK, da expressão em inglês Recurrent Spontaneous Psychokinesis, psicocinésia recorrente espontânea, tá? Assim, eliminou-se a conotação metafísica, segundo os parapsicólogos ortodoxos, embutida no vocábulo popular poltergeist. Não obstante, a palavra poltergeist ainda é muito usada para designar os referidos fenômenos, tal a sua popularização, mas para os psicólogos considerados ortodoxos, ordienamente, o termo poltergeist significa RSPK. E não ação, espíritos brincalhões ou seres incorpóreos, tá? Vamos ter uma introdução aqui de Reverend Carrington, que na introdução ao interessante livro de Sylvan Moudon, The Profectioner Astral Bud, né? Assim se exprime, pode-se afirmar com grande certeza de não errar que as provas da existência de alguma coisa de análogo ao corpo astral se foram constantemente acumulando por efeito das modernas pesquisas e que essas provas já são robustíssimas. É quase supérfluo acentuar que se tais provas fossem tidas por suficientes, com elas se chegaria a explicar grande número de fenômenos supranormais, inexplicável de outra maneira, quais, por exemplo, os de casas assombradas, de aparições de fantasmas vistos coletivamente ou sucessivamente por várias pessoas, de fotografias transcendentais, de clarividência em geral, etc. Se depois se admitisse a presunção clara de que o corpo astral é, em dada circunstância, capaz de mover ou modificar a matéria, também se explicariam as pancadas mediúnicas, a telemnésia, os fenômenos de poltergeist e outros fenômenos físicos de natureza análoga. Enfim, uma vez reconhecida a existência de um corpo astral exteriorizável, um facho de luz reveladora se projetaria sobre as manifestações metapsíquicas, tanto físicas como psíquicas. Isso está em Bozano, 1982. Momentinho. Começou a esfriar, eu tive que colocar uma blusinha, tá bom? Vamos lá. Na página 42 ainda, casos famosos. Ao longo da história, muitas pessoas se tornaram notórias por representarem algum tipo de dom anímico ou paranormal. As qualidades apresentadas nem sempre puderam ser submetidas a estudos criteriosos e respeitosos. Contudo, a natureza dos fenômenos registrados ainda suscita melhor apreciação pelos meios científicos. Então, vamos lá. Vamos falar sobre Eva Carrière. Eva Carrière. Vocês estão vendo aqui, Eva Carrière, uma manifestação, tá? Nascida na França em 1886, Marthe Beru ficou conhecida como Eva Carrière, ou Eva C. Em 1903, foi estudada por Charles Ritchie e Gabriel Delany, em pesquisa que examinou o fenômeno de materialização. Eva contava 19 anos e não foi pouco seu sofrimento ao se submeter a exaustivas experiências levadas a efeitos por Ritchie, Madame Bisson e Schellinger. Os esforços de Carrière permitiram o estudo de uma substância embranquiçada, com extrema plasticidade, que os estudiosos batizaram de
ectoplasma, né? Isso aqui foi em Dolly, 1990. Vocês estão vendo aqui essa partinha aqui, ó, no colo dela, ela puxando esse ectoplasma, ela materializava essa substância, tá? Nina colágena. Nina colágena. A Nina colágena é esta aqui, tá? Então vamos lá. Nascida na Rússia em 1926, falecida em 1990, Nina Sergeyevna Colágena ingressou aos 14 anos no Exército Vermelho, alcançando o posto de sargento após sua atuação na defesa de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial. Suas capacidades paranormais foram descobertas em 1963 por Leonid Vasiliev, pesquisador de fenômenos de parapsicologia. Tinha dom de mover objetos sem o contato direto e teria participado de experiências militares durante o período conhecido como Guerra Fria. Ao que parece, tanto os soviéticos quanto os norte-americanos teriam pesquisado o uso das capacidades de paranormais para fins de localização de submarinos e de bases secretas e de seus oponentes. Muitas das experiências envolvendo colágena foram registradas em filmes de curta-metragem, alguns dos quais ainda acessíveis. Vocês querem, né, estudarem? Nós vamos falar de Ted Sirius. Este senhor aqui, Ted Sirius. Tá certo? Ele nasceu em Chicago, Estados Unidos, em 1926, falecendo em 2006. Seus dons paranormais se tornaram notórios após a publicação do livro Julie Anson, The World of The World of the Ted Sirius, né? As séries, né? A fotografia do pensamento, o mundo, né? O mundo de Ted Sirius, né? Então vamos lá. Se tornaram notórios após a publicação do livro, né? O mundo de Ted Sirius, fotografia do pensamento, estudos de uma mente extraordinária. Sirius tinha a faculdade de criação de fotografias do pensamento, técnica que consistia em projetar seu pensamento sobre um filme fotográfico. Já pensou? Ele tinha capacidade de o que ele estava pensando, gente. Ele colocar naquela telinha de filme que é tirado foto, ou, né, de filmagem. Ele projetava o que ele estava pensando ali. Deve ser bem interessante esse livro dele, né? Do livro, né? O Mundo de Ted Sirius. Interessante, né, gente? Muito interessante. Nós vamos falar sobre Natasha. Natasha... já estamos terminando. Natasha é a Natália Denkman, né? Essa mocinha aqui, Natasha. Essa moça. Tá certo? Ela nasceu em 1987, na República de Mordóvia. Denkina tornou-se conhecida como a garota de visão de raio-x, por ter a faculdade de identificação de enfermidades nos órgãos do corpo humano. Olha que fantástico! Tornou-se mundialmente conhecida após um filme produzido por Philip Harner. O assédio crescente de pessoas apelando por ajuda através de sua habilidade e a controvérsia gerada pela contestação do meio médico levaram Denkina a se mudar do país natal como meio de proteger sua privacidade. É só até aí que a gente sabe sobre ela, né? Então, para você ver, né? Que coisa fantástica, né? Você ter a faculdade de olhar aquele órgão e dizer assim, tá aqui o problema da pessoa. Fantástico, maravilhoso, né? Na verdade, não ia usar muito raio-x, essas coisas todas, ressonância. Eu acho que, né,
iriam ganhar muito dinheiro, né, gente? Então, despachar a menina, né? É mais ou menos isso. Bom, sobre a aula, né, que a gente teve essa noite sobre animismo, muito interessante, né, sobre esses fenômenos, né? Esses fenômenos maravilhosos. Nós vamos contar aqui, né, com tudo o que houve, né, da aula, a gente vai contar aqui. Muitos livros, né, que foram pesquisados, Ernesto Bozano, principalmente Animismo ou Espiritismo, Arthur Conan Doyle, História do Espiritismo, Grupo de Estudos Avançados Espíritas, né? Um grupo que estuda muito Espiritismo, também teve participação. O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Eu gosto de colocar também, além da gente ter nessa apostila toda essa informação, é legal porque muitas pessoas que vão ver, a oportunidade de ver, né, pode ter a oportunidade de saber de onde que a gente tirou tanta informação, né? Pouquinha informação, mas é o suficiente para a gente entender melhor sobre esse fenômeno anímico, né? Edivaldo Kurchers, Mediunidade Sem Preconceito, Arilex, do Sistema Nervoso da Mediunidade, Hermínio C. Miranda, né? Diversidade do Carisma, Terezinha Oliveira, Mediunidade, e fora aqui, né, da Sociedade de Física Natural, né, de natural e supernatural, Solomon, o Experimento Scully, e do médium Franciscano Xavier de André Luiz, Mecanismo da Espiritualidade. Então foi tirado tudo isso, né, gente, desse aprendizado fabuloso do animismo. Então, o animismo ele serve para muitas coisas, mas a gente tem que também fazer com que esse fenômeno ele não se torne uma coisa corriqueira, né? Porque isso médio pode atrapalhar nas comunicações também, né? Mas ele existe e com o passar do tempo vai se aprimorando, né? Vão se melhorando, mas ele existe sim. Então, muitas vezes é o próprio médio passando informação, né? Só dentro de um contexto de uma reunião mediúnica, de psicografia, né? Que vai ter interferência. Então, muitas vezes tem interferência realmente do médium, isso se chama animismo. Mas também a interferência do irmão também ao lado, tá certo? Então, é isso que a lição vai nos passar. Então, espero que vocês também tenham entendido. Qualquer dúvida de alguma coisa, vocês deixam aí no canal, né? Quem está assistindo pelo canal, nos comentários, né? Então, eu agradeço desde já toda essa visão que vocês tiveram, né? De dar continuidade aos estudos e que possamos estar na próxima aula, seria a 10ª aula. Então, que a paz de Deus e Jesus esteja com todos vocês e vamos para a 10ª aula, tá bom? Que a graça de Deus. Um beijo a todos. Ficam na paz.